A exposição se chama Moderno Onde, Moderno Quando, porque a ideia foi fazer uma mostra que não fosse assertiva em relação à semana de 22. Nós quisemos mostrar que muita coisa no Brasil já respirava, já se inquietava por um desejo de modernização na cultura, nas artes, no urbanismo, em todo o país. O MAM é muito tributário, né, de um ideal que artistas intelectuais modernistas tinham, né, de institucionalização da arte moderna. Então, discutir a Semana de Arte Moderna é algo que estava ali no horizonte nesse momento de centenário da Semana de 22. E a gente resolveu antecipar, né, essas discussões do centenário. Então, em vez de fazer em 22, a gente está fazendo em 21, né, 2021. E acho que é uma oportunidade importante para rever a importância dessa semana, que se transformou ao longo da história, mas acho que o MAM, mais do que apenas celebrar, ele contribui para uma reflexão. Então a ideia foi expandir temporalmente, né? Então modernismo quando, né? E ao mesmo tempo pensar modernismo onde, porque a semana aconteceu em São Paulo, mas não foi uma coisa isolada, né? Então a nossa ideia foi tentar trazer artistas de outros pontos do país e mostrar que é um processo do modernismo e ocorreria de 1900 a 1937. A gente tem grupos de artistas e muitas vezes de literatos que vêm de outras regiões do país, muitas vezes se instalavam no Rio de Janeiro por motivos óbvios, que era a capital, né? Mas você tem um Raimundo Sela, você tem um Manuel Santiago, que vem de Manaus, né, nascido em Manaus. Você tem artistas de várias procedências que não são paulistas. Então, o modernismo onde também é uma questão relevante. E a ideia foi mostrar justamente, em contraposição às obras comemorativas do século XIX, obras que focalizem o rural e o urbano. E o urbano no sentido até de especulação de novas tendências, de novas técnicas, como é o caso da arquitetura, que apresenta em 1906 a estação de Mairinque com Victor de Buguerá, que é a primeira arquitetura em concreto armado do Brasil, assim como também as especulações fotográficas de um Valério Vieira, que vocês vão ver aqui, que fazia justamente uma montagem fotográfica de temas que ele veiculava. Nessa obra 30 Valérios, ele faz uma montagem fotográfica com 30 autorretratos. Então, o Valério, ele mesmo, né, o fotógrafo, é o público, faz parte do quarteto que está tocando, é o busto em cima do piano, são as fotografias ou as obras que estão penduradas na parede. Quer dizer, é uma obra sensacional, muito experimental e de 1901. O interesse da gente de abrir, não apenas focalizando em São Paulo, mas focalizando no resto do Brasil, o que se passava de vontade de alteração, de vontade de modernidade, se reflete em a gente querer convidar obras de um artista como Raimundo Sela, do Ceará, como Cícero Dias, por exemplo, que por felicidade nossa conseguimos trazer aqui para a exposição. Essa pintura, Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife, é uma pintura especial do Cícero Dias, porque ele fez essa grande obra e apresentou pela primeira vez num congresso psiquiátrico no Rio de Janeiro em 1928. E a obra foi atacada, porque havia uma parte dela com uma cena erótica, alguma coisa assim, que incomodou um visitante que esfaqueou a obra. Então, originalmente ela tinha 15 metros de comprimento, agora ela tem 12 metros, ainda é uma obra bastante respeitável, né, de dimensões.
e ela é um resumo, né, da produção do Cícero Dias nesses anos 20, final dos anos 20, começo dos anos 30, na medida em que é um guache que traz uma figuração muito específica das reminiscências do Cícero Dias, da infância nos engenhos de açúcar no Nordeste, e ao mesmo tempo cenas meio surrealistas com cenário do Rio de Janeiro, paisagens de várias espécies, vários lugares. É uma obra fundamental do Cícero Dias, é uma obra icônica do Cícero Dias. Assim como também obras que nós vamos ver aqui, como A Realidade Brasileira, um álbum de desenhos caricaturais, se vocês quiserem, de Cavalcante. Esse álbum foi feito em 1931, ou seja, no comecinho da década de 30, e tem uma validade, enfim, parece que ele poderia ter sido feito ontem, porque o conteúdo dessas charges tem tudo a ver com o Brasil atual. Nós quisemos reunir também nesse espaço poemas, fragmentos de poemas de artistas, poetas que foram, digamos assim, muitos deles apresentados na Semana de 22 e posteriormente na década de 20. Para que se tenha ideia de que esse desejo de renovação não se dava apenas nas artes visuais, mas se dava na poesia, na música, com Villa-Lobos, que vai fazer na década de 30 grandes corais escolares, na época do Getúlio. Enfim, havia uma tendência a procurar o futuro, a procurar se modernizar. Essa era a palavra de ordem. Bom, a gente pensou uma projeção para a exposição, né, um vídeo que traz imagens e músicas que cobrem esse período, né, de 1900 a 1937, como uma forma de criar uma cronologia. Em vez de a gente fazer uma cronologia parada, na parede, escrita, é um vídeo mais dinâmico, né? Ele tem 15 minutos de duração e traz imagens e sons típicos ou de fatos importantes, né? Imagens de fatos importantes que aconteceram nesse período, seja fatos políticos, seja fatos culturais. A gente abriu várias frentes, né, com esse vídeo para tentar ambientar esse período entre 1900 e 1937. O catálogo vai obedecer a esse desejo de mostrar de uma forma multifacetada o que acontecia no Brasil, não apenas em São Paulo. Então, há textos de autores do Rio de Janeiro, como o Rui Castro, de professores de São Paulo, como o professor Luiz Felipe de Alencastre, como Ana Maria Beluso, como Felipe Chaimovic, como, digamos assim, vamos ter trabalhos também de professores de Belém do Pará, da Paraíba, o que vão mostrar justamente o que era o modernismo no norte do país, o que era o modernismo no nordeste do país, qual é o sentido do moderno na década de 20 e 30 nos estados, seja do nordeste, seja do norte. A gente pensou uma expografia que não fosse quebrada, né, em períodos. Ela tem uma continuidade, então a expografia foi pensada em forma de U. Você entra por um lado, dá a volta no espaço e sai pelo outro, né, vê a outra parede. Justamente mostrando que a semana, os artistas que participaram da semana, as obras que estiveram presentes na semana, estão dentro de um contexto muito maior que extrapola a realidade da semana de 22.